rapidamente para a apresentação do Dr. Gastão Alves de Toledo, que é assessor especial da Presidência da República. Muito obrigado, senhor presidente, senhores membros desse debate. Perdoem que eu estou um pouco resfriado, não sei se a voz está muito audível. Na verdade, a minha participação aqui, a convite do Bernardo Api, é em função desta tarefa relativamente ingrata e importante que o presidente da República me conferiu, o de fazer o trabalho de coordenar uma grande reforma tributária no país. Na verdade, na visão pessoal dele, seria uma simplificação tributária. Eu ontem estive pessoalmente com Sua Excelência e disse a ele o seguinte: não dá para simplificar uma coisa insimplificável. O nosso sistema está de tal forma deteriorado que é impossível de ser simplificado, a não ser por uma mudança bastante importante. Mudança importante requer algumas meditações. Qual a extensão da mudança? O que nós pretendemos fazer? E a mim, me parece que uma das preocupações que eu pessoalmente tenho em relação ao problema é qual é o grau de segurança jurídica que uma alteração desta vai trazer a todos nós. Porque os senhores sabem muito bem que esta alteração macro-política econômica, né, nós estamos falando aqui de uma revisão do próprio sistema federativo. Eu não gosto de chamar isso de pacto federativo, porque nunca houve pacto. Na verdade, houve um arranjo federativo trazido pela Constituição de 1891 e que foi progressivamente sendo alterado pelas constituições posteriores, a tal ponto que hoje os municípios fazem parte da federação. Nós estamos falando em alterar este sistema através da arrecadação, através da tributação. Isso tem implicações jurídicas relevantíssimas, porque nós sabemos que, a partir da Constituição Federal, onde estão as normas, as bases, a raiz do sistema, todo o sistema tributário está na Constituição Federal, é preciso que a redação de uma mudança desta ordem seja de tal forma aperfeiçoada, boa, eu diria quase perfeita, para que as interpretações futuras não deem margem a distorções de toda sorte, quer nos tribunais administrativos, quer na via judicial. Quando nós falamos em imposto sobre bens e serviços, nós estamos utilizando uma expressão amplíssima. A mim me parece que esta denominação deveria ser meditada, se possível, revista, de tal forma a que a denominação do imposto seja suficientemente adequada à sua implementação posterior pela legislação complementar e pelas leis ordinárias que vierem tratar do problema, de tal forma que não haja amplificação nem redução do conceito constitucional que for adotado. Os senhores sabem que o ICMS, o ICM inicialmente, na forma de 65, levou para o estudo da academia cerca de 10 a 15 anos, ou mais, talvez, para se interpretar, afinal de contas, o que era circulação, o que era mercadoria, o que eram operações. Debates enormes foram gerados em função da interpretação desses termos. E agora, muitos anos depois, tudo isso está razoavelmente consolidado. Quando se muda o conceito constitucional do imposto, e para evitar que novos debates também acarretem dezenas de artigos, publicações, conferências, especulações em torno do que significa aquilo e qual o melhor tratamento a ser dado pela lei infraconstitucional ao novo imposto, é preciso que haja uma caracterização, eu diria, etimologicamente perfeita do tributo. Porque, senão, nós vamos ter uma insegurança imediata em relação ao que nós estamos pretendendo fazer. Apesar de, na cabeça de todos os proponentes, haver a conceituação específica e precisa do que se pretende, aquilo que é escrito é que vai demandar
a interpretação dos tribunais e dos tribunais administrativos. E, portanto, nós não podemos nos deixar levar por um ideal perfeito que pode ser desvirtuado por posteriores interpretações, sobretudo do legislador ordinário, porque a legislação ordinária pode vir a ampliar aquilo que a Constituição quis dizer ou restringir o seu conteúdo. Isto seria de um mal extremo, não é? Esta é uma primeira consideração em relação à etimologia e à determinação constitucional do imposto. A segunda consideração seria a forma de implantação deste novo sistema. Se nós estamos lidando com estados e municípios, a questão que já foi aqui lembrada seria o questionamento a respeito da perda de autonomia, especialmente dos estados em relação ao seu imposto, o ICMS. Na verdade, é uma questão mais ou menos bizantina, porque hoje o ICMS é tratado pela Lei Complementar 87, que é federal. Ali estão as bases fundamentais do tratamento do imposto. Mas dizer aos estados que a União viria editar uma lei nacional, regrando ICMS e outros tributos para implantação a nível completo do país, seria chamar a atenção dos estados para questionamentos ao Supremo Tribunal Federal em relação à perda de autonomia e, portanto, ao ingresso de ações diretas de inconstitucionalidade. Este assunto é politicamente complexo e deve ser tratado politicamente no mais alto nível. Os governadores, os secretários de Estado e os 5.500 prefeitos do Brasil precisam estar cientes de que isto acontecerá em nível nacional e, provavelmente, por uma lei editada pela União. A pergunta seria a seguinte: mas os estados terão que ratificar essa lei da União ou não? Em princípio, a meu ver, deveriam, porque se eles estão participando desta partilha de um tributo nacional sobre o consumo, que vai ser o maior tributo da federação, evidentemente que cada unidade federada deveria também aprovar o seu conteúdo e a sua implantação. Aí existe um problema prático, não? A ratificação seria simultânea, seria quando cada estado resolvesse fazer. A lei federal implicaria em abranger os estados antes da ratificação formal, daí haveria prazo para que isso ocorresse ou não. Há uma série de questionamentos de ordem, portanto, formal legislativa, que devem ser consideradas nesta mudança global da tributação brasileira. E como ficam os municípios? Poderíamos impingir aos municípios uma mudança desta ordem através simplesmente de uma alteração constitucional? Eles deveriam ser ouvidos por suas entidades? Existem entidades capazes de representar os municípios para essa finalidade? Ou a alteração constitucional seria suficiente para fazer isso? Então, nós estamos lidando com uma verdadeira revolução no sistema federativo. E isso precisa ser levado em conta, porque as tratativas políticas para se chegar a esta medida são complexas, não são fáceis. E eu digo, na minha posição de auxiliar do presidente da República, o seguinte: o governo federal está interessado em fazer uma reforma na tributação. Mas o presidente da República, a meu ver, só proporá a aprovação do Executivo uma proposta de reforma tributária deste porte se ele tiver uma certa segurança de que politicamente isso é viável. Do contrário, nós estaríamos, mais uma vez, sepultando uma reforma que, em princípio, é saudável, é necessária, é indispensável ao país, mas que, como tantas outras dos últimos 25 anos, acabou na vala comum da ineficácia, da não aprovação, enfim. Todos sabemos que há pelo menos 25 anos esse assunto está sendo tratado. Pelo menos eu participei já de uma meia dúzia de propostas que não levaram a coisa nenhuma, exatamente pela falta de apoio político na sua implementação.
Acho que a proposta do deputado Raul, como a do Bernard Api, são muito convergentes, são bastante parecidas, merecem uma e outra algumas alterações, a meu ver, em alguns aspectos fundamentais. Ele tocou num deles que me parece relevantíssimo, que é a questão do imposto seletivo. Nós precisamos, evidentemente, acabar com o carregamento de tributos, especialmente nas exportações. Isso é uma tarefa que não é tão simples, porque, a meu ver, eu gostaria de não depender da Receita Federal para devolver tributos. Então, a cadeia produtiva já deveria ser absolutamente limpa, se possível, desde o seu início do carregamento de tributos nos produtos exportáveis, porque o que depender de ação do governo para compensar ou devolver tributos, no Brasil, nós, por experiência, sabemos que não funciona. Não vejo por que a mentalidade fiscalista do país vai mudar com a simples reforma constitucional. Acho que uma forma de contornar esse problema precisa ser buscada. Se não for possível, pelo menos restrita ao máximo, porque se nós continuarmos carregando os nossos produtos de tributos que vão parar no exterior, não se trata mais de fazer uma ou outra empresa ou um ou outro segmento do país competitivo. Trata de fazer o Brasil um país competitivo. E nós não podemos mais conviver com esta situação. Aliás, é bom lembrar que o problema de tributar exportações não é novo. Exatamente há 200 anos, um assessor do então príncipe regente, antes da nossa independência, disse a ele o seguinte: Majestade, os países mais adiantados do mundo já não tributam seus produtos exportados. Acho que Vossa Majestade deveria cuidar de fazer também isso conosco. Isso tem 200 anos. E até hoje nós não conseguimos implementar essa premissa teórica absolutamente correta naquela época e hoje mais ainda com a economia integrada. Portanto, eu quero parabenizar tanto ao API quanto ao deputado Raul, que certamente vai falar do seu projeto, e dizer que nós estamos chegando perto de um texto que possa satisfazer ao país. Da minha parte, vai me caber aconselhar, sugerir ao Poder Executivo o seu apoio a este ou aquele projeto. Se não for viável aprovar integralmente nenhum nem outro, por alguma divergência específica com relação a algum outro ponto, o nosso dever será, então, apresentar as emendas cabíveis quando o projeto estiver em tramitação na Câmara e no Senado Federal. Como os senhores sabem, isso vai depender de duas votações, com quórum qualificado tanto na Câmara quanto no Senado, e não é uma tarefa fácil. A pergunta que fica é a seguinte: será viável fazer isso ainda neste governo? Tudo é viável no Brasil quando há vontade política. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer na próxima semana, muito menos saber o que vai acontecer até o fim do ano ou no início do ano que vem. Eu diria que um bom projeto e um bom convencimento político, e nosso chefe de governo tem todas as condições para tratar desse assunto, porque ele conhece essa matéria, poderá levar a uma conclusão bastante interessante. Acho que seria o coroamento de uma administração curta, mas que, se conseguir deixar esse legado ao país, terá feito o que nós esperamos há 25 anos. Eu tenho a impressão de que esse sentimento está perpassando o Poder Executivo. Eu tenho tido reuniões com o ministro do Planejamento, já tive, muito poucas, mas tive com a Secretaria da Receita Federal, que, evidentemente, terão que dar o seu beneplácito a um projeto desta ordem. Diria aos senhores que a tarefa mais complexa não é ter um bom projeto, é ter um bom projeto visto favoravelmente pela Receita Federal e pelo Ministério da Fazenda. Ali, certamente, haverá as resistências maiores, por uma razão muito simples.
é porque qualquer mudança desta magnitude representa também uma incerteza de grande magnitude. Como nós estamos vivendo um momento de restrições fiscais muito severas, qualquer percepção de que isso poderá gerar perda de arrecadação vai ser tida como um embaraço máximo ao prosseguimento desse processo. A ideia de se ter as estimativas, as projeções, os cálculos feitos para demonstrar que, numa fase de transição grande, esta perda não ocorrerá, é absolutamente necessária. Se isso for conseguido, se isso for demonstrado, não veria por que a Receita Federal e o Ministério da Fazenda não venham a dar o seu aval para que se tente fazer isto no Congresso Nacional. De outra forma, este processo, este trabalho, estas dúvidas sempre ocorrerão em qualquer época. Não se faz uma mudança deste porte sem que todo tipo de dúvida seja levantado, seja pelo setor privado, pelo setor público, pela economia pública e pelos órgãos encarregados de velar pela boa saúde da administração no nosso país. Isso sempre ocorreu, certamente ocorrerá. Não houve em 1965, 66, porque era um regime de exceção, onde as coisas eram feitas sem maiores questionamentos. Foi um trabalho importante, deu certo durante muitos anos, mas agora está esgotado. Eu quero dizer que, da minha parte, toda a cooperação será dada para que nós possamos ter sucesso nesse empreendimento. Não é um problema do governo, não é uma questão deste governo, é um problema do país e isso precisa ser resolvido. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gastão. Eu imagino que, se lá pelas tantas, 3 ou 4 estados, como Rio Grande do Sul, que sempre protesta e não gosta dessas coisas, mudanças, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, sei lá, dizem, não entram nessa, vocês ficam, foi no sistema anterior. Aí, imagina a complicação.